têm aproximadamente aí 40 minutos de fala, tá? Mas para o final da fala deles, a gente já vai abrir as inscrições via chat, então, né, quem quiser fazer alguma pergunta, enfim, já pode ir se preparando lá, né, na hora que tiver a abertura dessa lista. Eu vou pedir gentilmente para todo mundo ficar com os, né, microfones desligados para que a gente possa escutar melhor, e eu acho que é isso, né? Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra aí para a Olivia Adriano, tá? E aí, enfim, eu aviso quando estiver chegando no tempo, tá bom? Adriano vai começar. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar aqui, gente. Tudo bem? Tá ok aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Sim. Então, obrigado pela apresentação, Mavi, Helder, né? Para a gente também é um prazer estar aqui, porque a gente está sempre dialogando com esse grupo, a gente acompanha, né, o que esse grupo tem produzido, a gente tem crescido junto. Eu acho que esse é o nosso maior mérito, né, em estar aqui, que a gente acompanha o crescimento do grupo e a gente faz parte disso, isso que é o mais legal. Eu e a Olivia conversamos, né, sobre os nossos trabalhos, e a gente fizemos vários Learning Online antes desse, nós dois conversando e pensando como que a gente poderia conduzir a nossa fala. E aí a gente tentou pegar por temáticas que atravessem, né, as nossas pesquisas, que a gente pode conversar aqui para aproximar um pouco. Lógico que a gente vai falar de contextos diferentes, mas que a gente possa aproximar um pouco. Então, por isso a gente escolheu falar de currículos, experiências na formação em educação física e em lazer. E aí, lógico, primeiro, né, eu queria passar rapidamente por essa ideia de o que é currículo, porque, né, a gente traz aqui uma conceituação, um entendimento de currículo, mas é sempre bom lembrar o destaque dessa visão tradicional de currículo. E eu trago a visão tradicional de currículo não como uma visão que foi superada, que em algum momento a gente tinha, agora não tem, essa visão linear, mas uma ideia de que essa visão de currículo tradicional, ela é a que nós mais usamos, que está mais presente, né, no nosso cotidiano. Então, pensar currículo como uma especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para a obtenção de resultados mensuráveis. Ou seja, aquilo que a gente escolhe dentro de um projeto e para aplicar, que tem disciplinas que vão ser aulas para estudantes que vão virar profissionais e que vão aplicar no mercado de trabalho aquelas coisas que eles aprenderam. Então, essa é uma visão linear, né? E aí, o que a gente traz aqui para discutir também que o currículo tem a ver com isso, com esses planejamentos, mas que ele é perpassado também por outras questões que as teorias críticas, as pós-críticas, os estudos culturais nos ajudam a pensar. Então, nas teorias críticas, a gente vai pensar um pouco já, questionar essa própria seleção desse currículo, tirar um pouco essa ideia linear e também isenta desse currículo. Quando a gente escolhe os conteúdos de um currículo, isso já tem uma intenção ali, né? Porque esse conteúdo vai fazer parte da grade, esse não, porque essa atividade é importante, essa não, porque a pesquisa, porque a extensão, tudo isso já tem porquês, né? Então, isso já faz parte da gente entender esse currículo, e esse currículo já está sendo organizado naquele momento, né? Antes mesmo de ser escrito. E aí eu trouxe, né, principalmente aqui algumas ideias que eu trago da minha tese, que é a ideia do currículo como um mapa, né, que a Marcos Paraíso traz, que é aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ou seja, diferente daquela ideia linear, esse currículo, ele perpassa por encontros, né, que é um professor, então, que vai ver aquele currículo de determinada forma, que depende das experiências que
estudantes vão ter, depende de cada estudante. Então, esse currículo ele permite variadas possibilidades, e assim que a gente prefere, né, reconhecê-lo. E aí eu trago uma forma, né, de questionar aqui, que eu trouxe na minha tese, que é pensar, né, ao invés de questionar o que esse currículo quer dizer, né, que a gente fica lendo lá simplesmente o programa pedagógico, é perguntar como eles funcionam, a partir de que conexões e que multiplicidades eles se introduzem e se metamorfoseiam. Ou seja, né, pensar assim, quais são esses encontros que esses currículos estão proporcionando? Quais são as possibilidades de encontro que tem aqui? E é por isso que a gente trouxe pesquisas aqui, no caso da Olivia, que vai conversar, que traz, né, a visão de estudantes sobre esse currículo. Eu tratei com os professores, mas é pensar os encontros que são possíveis nesses currículos. Então, por isso que essa é a nossa questão, assim, para iniciar. Como os currículos se conectam às experiências na formação em educação física e em lazer. E aí a Olivia começa a falar para a gente. Bom, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Eu vou trazer a experiência da Faculdade de Educação Física da Unicamp, né, que é onde eu atuo atualmente. Então, eu vou explicar um pouco do que é a FEF, o currículo atual, e também vou trazer duas pesquisas, né, para a gente discutir dentro dessas experiências de formação. Bom, a FEF, ela foi fundada, né, foi criado o curso de Educação Física em 1985. E já na sua implantação foi implantado o curso de bacharelado em técnicas desportivas, além da licenciatura, enquanto que o restante do país só se oferecia a licenciatura em Educação Física, né? Então, inicialmente, o curso começa somente como curso integral, diurno, e em 1992 passa a ser oferecido também o curso noturno. Né? Então, hoje, o curso é dividido em bacharelado e licenciatura, então eu formo bacharel, bacharela, licenciado e licenciada, né? É um curso semestral, presencial, e é oferecido nos dois períodos, tanto no diurno integral, quanto no noturno. São oferecidas 106 vagas, 53 para o diurno, 53 para o noturno, e desses 53 são 50 vagas, mais 2 vagas de cotas indígenas, mais uma vaga de um projeto, né, de um programa chamado Profis, que depois eu posso explicar como é que ele funciona, que são alunos que tiram, que vão bem no Enem e podem entrar no curso da Unicamp. Então, a carga horária total do curso, agora já pensando no currículo novo, que vai ser oferecido a partir de 2022, é de 3.435 horas para o bacharelado e 3.450 para a licenciatura. Eu vou comentar um pouquinho mais desse currículo mais para frente, mas quem quiser dar uma olhada já pode entrar no site da FEF, fef.unicamp.br. Se entrar na aba graduação, tem os dois currículos, o que vai ser iniciado em 2022 e o que terminou agora em 2021. Pode passar, Adriano, por favor. Bom, então, é importante contextualizar também que em 1988 foi criado o mestrado, em 93 o doutorado em Educação Física, né? E aí, a criação da pós-graduação, né, ela traz um estímulo para o desenvolvimento, inclusive, da área do lazer no Brasil, né? E mesmo no início, quando é criado o curso de Educação Física, né, a FEF já se tornou referência no cenário nacional, né? O que trouxe muita responsabilidade e compromisso, né, para a faculdade, para se oferecer uma formação de qualidade. Então, o projeto político do curso, ele sempre se colocou como um projeto político, né, o que sempre trouxe, né, uma certa visão de sociedade, de homem, de universidade, que implica também determinadas intervenções. Né? No início dos anos 90, né, que eu acho que é interessante vocês saberem, é que o bacharelado, há uma mudança no currículo, e o bacharelado passa a oferecer 3 modalidades, né? Bacharelado em esportes, em educação física adaptada e em lazer.
né? Então, a criação desse bacharelado, né, em lazer, ele estimulou a vinda de vários professores dessa área, né? E a criação do DEL, que é o primeiro departamento de estudos do lazer do país, né? E também uma área na pós-graduação chamada Estudos do Lazer, na qual eu fiz o mestrado e o Helder o seu doutorado, tá? Então, assim, o que é interessante comentar é que os docentes do Departamento de Estudos do Lazer, né, principalmente Nelson Carvalho Marcelino, Antônio Carlos Bramante, Luísa Turini Bruns, Lino Castellani Filho, né, eles influenciaram o campo de estudos do lazer com as suas produções. A maioria dos seus orientandos também deu continuidade, e muitos deles se tornaram, inclusive, autoridades científicas no campo do lazer no país, né? Agora, em março, a gente vai começar esse novo currículo. O novo currículo, né, para quem também quiser dar uma olhada lá no projeto pedagógico, ele está disponível no site da FEF. Então, o projeto pedagógico ele definiu a reorganização curricular, né, do curso, e foi construída coletivamente pelo chamado NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que é um grupo de professores, né, escolhidos, divididos para isso, em conjunto com os demais docentes e discentes da faculdade, né? E esse currículo ele já vinha sendo discutido há bastante tempo, mas atualmente se sentiu mais ainda a necessidade para poder responder algumas mudanças construídas pelas novas diretrizes para o curso de Educação Física, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura. Pode passar, Adriana. Vou comentar um pouquinho, então, do currículo atual da FEF, né? Então, os cursos de graduação, eles são o bacharelado e a licenciatura, é importante comentar que eles possuem diretrizes específicas no âmbito nacional, né? Eles não são tratados como modalidades de formação de uma grande área, né? E sim como um campo de intervenção próprio. Então, desde a última reforma curricular maior que a FEF teve, que foi já há bastante tempo, em 2006, ela concebe como distintas as formações, tanto do curso de bacharelado e licenciatura, e também conforme as próprias resoluções colocam, né? Mas é interessante também colocar que houve outras pequenas modificações, ajustes no currículo, entre 2006 e 2022. Né? Então, a FEF ela propõe uma formação sólida por meio de um currículo aberto, integrado, né, com vistas à produção, geração, aplicação e transmissão de conhecimentos na sociedade. Né? Então, os pressupostos do projeto pedagógico para a graduação da FEF, foi retraçado esse seu percurso e aponta para novas direções, né, a partir das implicações legais, também considerando os compromissos acadêmicos profissionais, né, que a FEF tem, a Unicamp tem com a sociedade. Né? Em relação às disciplinas, há uma formação, uma etapa comum e uma etapa específica. Então, nos 2 primeiros anos, os alunos da licenciatura e do bacharelado, eles cursam todo mundo junto. A partir do 3º semestre, eles vão ter que escolher a modalidade que eles querem. No currículo novo, eu acho que é legal comentar que existem 2 disciplinas obrigatórias de lazer. Antes existiam 3 obrigatórias. Né? Atualmente vai ser, então, no currículo novo, Educação Física, Lazer e Sociedade, que é obrigatória tanto para o bacharelado como para a licenciatura, e Lazer e Planejamento, que é obrigatória somente para o bacharel. Também vai ter uma disciplina de políticas públicas para práticas corporais não escolares, né, que daí inclui o lazer, e outra eletiva de lazer e colônia de férias. Então, e uma coisa interessante desse currículo novo é que a gente conseguiu inserir como disciplinas obrigatórias, né, com muita luta, com muita disputa, com muitas relações, braços de ferro que compõem essa construção de um currículo, né, a disciplina Educação Física, Relações Étnico-Raciais e Gênero e Sexualidade nas Práticas Corporais como disciplinas obrigatórias, porque essa de gênero ela era uma eletiva. Em relação à questão da pesquisa, né, então, o propósito da formação profissional da FEF é integrar a pesquisa no decorrer de todo o processo de formação da graduação, né, para que o futuro profissional ele tenha
conhecimento, autonomia para gerenciar, administrar, criar, enfim, produzir programas e políticas de intervenção aí nos vários campos de atuação profissional. Né? Então, a graduação ela chegou a fazer um levantamento em 2020 e eles viram que os alunos, mais de 60% dos alunos participavam, por exemplo, dos grupos de estudos, né? E, consequentemente, das pesquisas. Então, o nosso estudante ele é formado num ambiente científico, né? Eles são estimulados a participar de grupos de estudos desde o primeiro semestre, né? Atualmente tem mais de 20 grupos de estudos na FEF, né? E eles têm a possibilidade de realização de iniciação científica, né? Tanto a partir das agências de fomento, como o CNPq, a FAPESP, como também o SAI, que é um órgão interno da Unicamp, que chama Serviço de Apoio ao Estudante, ou mesmo voluntariamente. Né? E um outro aspecto também importante de colocar do currículo da FEF é que a formação para intervenção profissional à pessoa com deficiência, porque essa formação está, né, trazendo essa herança também da modalidade, né, do bacharelado anterior, contemplada em várias disciplinas, como, por exemplo, educação física adaptada, esporte adaptado e educação física escolar, né, além dos projetos de extensão que existem lá nessa área. Em relação aos estágios, né, basicamente, além do estágio em licenciatura, no bacharelado, são oferecidas 6 áreas, que são essas: gestão e administração do esporte, atividade física e saúde, atividades físicas em academias de ginástica, esporte, educação física adaptada e lazer e recreação. E os alunos eles têm que realizar seus estágios do bacharel em pelo menos 4 dessas 6 áreas. Né? E uma outra coisa importante de comentar é a questão da extensão universitária, né? Porque a extensão, a gente sabe que é um dos pilares da universidade, né? Que se articula a pesquisa e ao ensino na relação com a sociedade, e ela também ela acontece na FEF desde o início do curso, né? Ela já apresenta a FEF no seu regimento e também no regimento da Unicamp, né, as atividades de extensão como um dos seus pilares de atuação. Então, assim, os projetos de extensão, projetos, eventos, enfim, eles acontecem, eles aumentaram tanto do vista quantitativo, também do ponto de vista qualitativo. Né? Então, os projetos, eles permitem que a participação dos alunos de graduação e também de pós, né, com atividades inerentes à sua futura profissão, que vão desempenhar, né? E o interessante desses projetos, que eles beneficiam toda a comunidade do entorno da FEF, né? E eles oferecem diversas práticas corporais, enfim, esporte, luta, dança, enfim, e para as diferentes faixas etárias. Né? E ainda tem mais um projeto mais específico de lazer, que é o Farra nas Férias, que é um projeto de colônia de férias para os filhos de funcionários da Unicamp, que existe há mais de 12 anos. E numa pesquisa com os egressos, né, foi que a coordenação de graduação fez, mostrou que até 2020, que 67% dos alunos participaram de projetos de extensão universitária. E agora, no currículo novo, será contemplada a curricularização da extensão, né, que é uma resolução de 2018, em que todos os cursos de graduação do país vão ter que colocar 10% do total do curso a ser cumprido na extensão. Né? No caso do curso da FEF, esse currículo de 2022 já contempla essa resolução e vai ser oferecido 345 horas para atender essa resolução de 2018. Que é bastante interessante por curso noturno, porque o curso noturno, isso também é resultado de pesquisa, eles têm a grade muito preenchida, e eles não conseguem fazer quase nada de outras atividades, né? Porque o curso do noturno são 5 anos, e do diurno são 4, né? Então, eles têm a grade toda contemplada, e agora eles tiveram que pensar numa forma de como que o noturno vai ter que, então, participar da extensão. Né?
E aí tem várias questões aí que também eu posso comentar depois. A FEF também, existe um grupo PET, que é o Programa de Educação Tutorial, né, que é um grupo de estudantes com tutoria de um docente, que tem por objetivo a formação acadêmica e profissional de excelência, e é oferecido por meio de diferentes atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. O grupo PET da FEF ele é interdisciplinar e tem estudantes da educação física, da pedagogia, da biologia, da medicina, artes cênicas, e eles já organizaram mais de 30 projetos desenvolvidos. E a FEF, uma outra coisa interessante de comentar, é que a FEF também ela mantém convênios com diferentes universidades do mundo, né? E essas universidades, é possível também que os alunos possam fazer intercâmbios, né? Os alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação. E uma outra coisa também interessante de comentar é que agora, em 2020, né, a FEF ela passou a integrar o programa de residência multiprofissional em saúde da Faculdade de Medicina, juntamente com a enfermagem e fono. É um curso de pós, né, mas é uma possibilidade bastante interessante para quem quer se especializar na atuação com saúde. Tá? Pode passar, Adriana. Eu vou comentar agora de duas pesquisas, né? Essa primeira pesquisa também, eu não vou mostrar todos por conta do tempo, vou mostrar poucos resultados, mas é uma pesquisa de um trabalho de conclusão de curso de uma orientanda minha, da Júlia, e a Júlia, o que ela quis fazer no TCC? Na verdade, ela partiu de algumas reflexões e preocupações de vários autores, né, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que discute que a formação universitária ela tem que estar presente não só a apropriação intelectual, mas a apropriação intelectual crítica, a reflexão, o debate, e que a universidade tem que proporcionar uma formação política e cultural, não só técnica, tecnológica, né, e científica, né, e uma formação não só dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula. Então, o objetivo da Júlia foi compreender qual o papel das atividades complementares ou extracurriculares na formação dos alunos e egressos da graduação da FEF-Unicamp. Ela também teve o propósito de realizar um diagnóstico sobre as diferentes atividades complementares e extracurriculares que são oferecidas pela universidade e verificar como tem sido a participação dos formandos e dos egressos nessas atividades durante a graduação. Então, ela fez essa pesquisa em 2019. Pode passar, Adriana. Eu vou mostrar aqui poucos resultados, mas também quem tiver interesse pode depois, o artigo dela está publicado na revista Motrivivência, né? Eu posso depois passar aqui no chat para vocês a referência. Então, participaram dessa pesquisa 55 pessoas entre egressos e formandos e formandas, né? E a Júlia fez uma pesquisa bibliográfica e de campo, e que mostrou, né, ela aplicou um questionário online, e que mostrou que 53%, né, participaram dos participantes da pesquisa, afirmaram participar dessas atividades complementares, né? E ao perguntar, né, quais atividades eles participavam, o mais citado foi os projetos de extensão, né? Em segundo, os grupos de estudo, o estágio, as entidades estudantis, iniciação científica, cursos de idioma, intercâmbios, e também como treinadores, né? Porque é muito comum os alunos da FEF participar serem treinadores de equipes de outros cursos, né? Enfim. E essas atividades extracurriculares, né, elas são citadas como de relevância por esses autores que está aparecendo aqui no slide. Tá? Pode passar, Adriana. E aí, uma das perguntas que a Júlia faz também é assim, qual é a motivação? Né? Por que vocês participam dessas atividades complementares extracurriculares? Então, os alunos, né, responderam como primeira opção, como uma experiência prática, para complementar a formação, desenvolvimento pessoal e profissional, descobrir novas áreas de interesse, aproximação com o mercado de trabalho, entre outras motivações aqui assinaladas. Tá? Pode passar, Adriana.
eu não citei aqui, por exemplo, as dificuldades encontradas, né, por conta do tempo aqui, mas só para comentar que assim, a Júlia levanta quais as dificuldades encontradas desses formandos regressos. E uma das principais questões foi a falta de tempo. Né? E aqui eu queria citar, então, teve pesquisas, teve perguntas abertas no questionário, né? Então eu queria citar aqui a fala de 2 egressos, né? Então, um vai colocar, né? Acredito que um dos maiores privilégios de se estar em um curso de graduação de uma universidade pública, além da enorme diversidade cultural ao qual temos acesso, que nos abre a mente para as realidades, além daquelas que temos como a única, que é a nossa própria realidade, participar desses eventos faz parte de toda a experiência de viver a universidade. É a oportunidade que temos de imergir nesse universo tão rico e tão amplo, de transformar pensamentos, de desconstruir preconceitos, de transgredir. E o outro sujeito comentou o seguinte: as atividades complementares, sejam elas ligadas à universidade ou não, assembleias, reuniões do CAEF, extensões, festas, morar fora da casa dos pais, entre outras, contribuem de forma imensurável em nossa construção profissional e pessoal. Então, eu acho que é interessante comentar aqui o quanto que também assim, o currículo, ele em termos de obrigatório, digamos assim, das disciplinas, do estágio e tudo mais, ele concorre com essas atividades complementares e extracurriculares, né? E foi interessante porque a pesquisa da Júlia, ela fez a gente olhar para isso e fez a gente olhar principalmente para o curso noturno. Como é que a gente engaja os alunos do curso noturno, que tem uma grade tão engessada, né, nessas atividades extracurriculares? Né? Eles colocaram também que as atividades extracurriculares não são tão bem divulgadas. Né? Então, tudo isso nos leva. Mas, com a resolução da curricularização, da extensão, isso já está sendo... Foi pensado por esse próximo currículo. Pode passar, Adriano. Bom, aí eu gostaria de também comentar aqui de uma forma assim, alguns resultados de uma pesquisa que ainda está em andamento, em que eu busquei analisar a inserção dos egressos da FEF no mercado de trabalho, mas os egressos que fez aquela modalidade de lazer lá atrás, né? Então, o objetivo meu dessa pesquisa foi analisar se os egressos do curso de bacharelado em Educação Física, daquele de lazer, estão atuando na área, conhecer quais organizações eles estão atuando, quais os cargos e funções têm ocupado, e também verificar se os egressos estão satisfeitos com suas escolhas e se buscaram cursar pós-graduação. Se não atuarem no lazer, conhecer os principais motivos. Tá? Então, pode passar, Adriano. Eu não terminei de analisar ainda os dados, né? Mas eu vou comentar um pouquinho de alguns resultados. Então, foi uma pesquisa qualitativa, combinando pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Eu fiz entrevistas semi-estruturadas com 15 egressos e também estou fazendo a análise de conteúdo temática, que ainda está em andamento. Pode passar, Adriano. Então, vou mostrar alguns resultados, né, para a gente depois pensar junto aqui o que é desses resultados, né? Então, atuam no lazer atualmente, desses 15, somente 4. Né? Desses 4, um atua na área de políticas públicas de esporte e lazer, ele é um coordenador lá de esportes, né, de uma prefeitura, e também atuam com práticas corporais, com eventos e com recreação. E os cargos e funções ocupados, muitas vezes, eles acumulam alguns cargos. Então, tem uma egressa, por exemplo, que ela é personal, ela organiza evento, ela é recreadora. Né? Tem também uma pessoa, né, um egresso, que a gente fala que é o mais bem-sucedido, ele é diretor de empresa, ele tem 6 empresas, ele dirige, né? E também tem o coordenadora de esportes, né, que também atua, e também atua com organização de eventos esportivos e recreação, enfim, numa unidade do SESC. Né?
E é interessante comentar que assim, muitos deles fazem a modalidade de lazer, mas eles voltam para fazer a licenciatura. Por quê? Porque quando eles caem no mercado de trabalho, eles veem que não tem muita opção de atuação para um trabalho com carteira assinada, enfim, né, com os direitos, os assessorados. Veja, falando de um curso que começou, né, no início dos anos 90 e ele termina em 2006. Em 2006 há uma mudança no currículo, não tinha muita procura nessa modalidade de lazer, além disso, a FEF tinha também que atender a questões legais, a outras resoluções. Né? E aí, então, em 16 anos, são formados 41 egressos, e vejam, gente, desses 41, eu consegui fazer pesquisa com 15, desses 15, nem um terço está no campo do lazer. E, então, eles vão para o mercado de trabalho ao ver, né, que, na verdade, só tinha emprego com recreação e que isso, né, não tinha esses direitos garantidos, trabalhos sem carteira assinado, enfim. Eles voltam para a FEF e fazem o curso de licenciatura. Alguns fizeram os dois juntos também. Então, atualmente, dos que participaram na pesquisa, 5 são licenciados e licenciadas e atuam na educação básica, na educação pública, inclusive. Né? E desses, assim, tem um que é diretor, então, 4 são professores de educação física escolar e um chegou a fazer diretor de escola. Tá? 4 não atuam, né? Participou da pesquisa uma professora universitária de uma universidade pública, mas que está aposentada por questões de saúde, e também uma professora universitária que ela não está diretamente, mas ela ministra disciplinas de lazer numa universidade pública, e ela também ela tem projetos de extensão com lazer. E uma outra coisa interessante de comentar é que, assim, todos eles fazem críticas dessa relação FEF-mercado de trabalho, né? Mas eles avaliam de forma bastante positiva a formação que eles tiveram. Né? Então, assim, nos 3 âmbitos. Então, eles vão falar que no ensino havia docentes capacitados, havia bibliotecas, né, bem equipadas, eles colocam que receberam uma formação sólida, crítica, enfim. Também eles comentam da formação que eles tiveram na questão da pesquisa e da extensão, dos projetos que eles participaram. Então, muitos desses egressos participaram com o professor Marcelino, que teve um destaque bastante grande nesse departamento e nesse curso, um projeto de recreação comunitária, né? E muitos deles, inclusive, conseguiram um emprego por um tempo nessa área, logo depois de formado, mas não conseguiram se manter, né? Até porque era um cargo, um contrato temporário, né? E também uma outra coisa que é interessante comentar é que todos eles fizeram pós-graduação. Os que estão atuando, desses 4, 3 fizeram lato sensu, né, ou MBA, e uma fez mestrado. E dos que não estão atuando, desses que são licenciados, todos fizeram mestrado, alguns são doutorados, e já tem aí também 2 doutoras. Né? E o que eu queria comentar é que, assim, eu acho que desses dados, né, eles dialogam tanto com a pesquisa da Carla, né, que estudou os egressos da USP-Leste, né, quanto da Larissa Arruda, que também, né, ambas do Oricolé, em relação, né, à falta de valorização, à renda, né, aquém do esperado, a falta mesmo de vagas no mercado de trabalho. E uma coisa interessante é que, assim, em 2019, nós fizemos um evento aqui na FEF, em que a gente fez uma exposição sobre esse Departamento de Estudos do Lazer, e a gente também fez um evento para abrir, né, essa exposição, e o Bramante e o Lino participaram. E o Bramante fez uma fala bastante interessante, né, que ele falou o seguinte, que a FEF ela ofereceu uma proposta bastante inovadora, bastante avançada para a época, né, mas que os docentes, pelas relações internas ali, políticas, enfim, tiveram
muitas dificuldades de desenvolver uma pauta coletiva para o DEL, né, para esse departamento. E eles não conseguiram convencer o mercado de trabalho de que valeria a pena contratar os egressos da FEF. Né? Então, eu acho que eu fico por aqui, mas eu acho que eu queria trazer algumas questões para a gente refletir também depois no debate. Né? Como que a gente deve fazer, então, essa aproximação do mercado de trabalho para acolher esses egressos desses cursos específicos de lazer? Né? Uma vez que a pesquisa da Carla, mais recente, também mostra isso. Né? Quais as ações a gente precisa realizar para a gente promover uma maior valorização desses profissionais? Né? Então, eu paro por aqui, eu acho que a gente volta no debate para a gente dialogar sobre isso. Obrigada. Ok, gente. E aí, para tentar dialogar um pouco, né, com isso que a Olivia traz, eu trago alguns dados da minha pesquisa de doutorado, né, e aí vou apresentar aqui para vocês 2 cursos, vou tentar falar brevemente aqui do recorte que eu acho que pode dialogar um pouco com essa questão do currículo e dessas experiências e um pouco da relação com o mercado de trabalho. O primeiro curso é o curso técnico lazer do Instituto Federal de São Paulo, que fica em Avaré, o campus de Avaré, aqui no Brasil. É um curso técnico em lazer, né, que funciona desde 2015, então a formação é essa, técnico lazer ou técnica em lazer, assim como está no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. É um curso integrado, isso quer dizer que ele forma, ao mesmo tempo, um aluno no ensino médio e oferece um curso técnico. Então, o aluno faz os 3 anos do ensino médio, enquanto faz o curso técnico. E tem uma carga horária de 3.382 horas-aulas, isso contando as disciplinas, né, da Base Nacional Comum e as disciplinas técnicas. E forma em 3 anos, né, junto com o ensino médio. O outro curso que eu analisei é o curso profissional de animador sociocultural, no caso do agrupamento escolar Coelho Castro, na cidade de Fiães, em Portugal. É um curso que funciona desde 2011, a formação é animador ou animadora sociocultural, de acordo com o catálogo também do país. Tem um curso de dupla certificação, que é parecido com o que é um curso integrado no Brasil. O aluno forma no ensino secundário, que é como o nosso ensino médio, enquanto também tem um curso profissional, né, que é o que seria o nosso curso técnico. A carga horária total do curso é de 2.884 horas-aulas, contando, né, desde as disciplinas do ensino secundário até as do curso profissional, com uma carga proporcional bem grande aqui de disciplinas técnicas, no caso. Trabalho com 2 cursos, né, o curso técnico em lazer e o profissional de animador sociocultural, que não necessariamente são o mesmo curso, né, não é a tradução de técnico em lazer em Portugal. Na verdade, são cursos diferentes, que vêm de tradições teóricas e práticas diferentes, né, a gente tem uma relação no Brasil com lazer, com a recreação. A animação sociocultural é uma área em si, né, tem sua lógica de intervenção, mas ambos os cursos são cursos relacionados à formação para uma intervenção cultural, educacional, recreativa no momento do lazer. Então, isso é algo comum desses 2 cursos, apesar de buscar meios diferentes para isso. No currículo técnico, do curso técnico em lazer aqui do Brasil, o que eu percebo tem essa organização disciplinar, primeiro, claro, né, com disciplinas que nessas discussões aí de quais são as disciplinas que vão compor esse curso, foi entendido que o aluno precisaria saber sobre atividades de lazer e recreação, né, com essa ligação com a recreação, lazer e turismo, porque é um curso que tem grande carga de professores do turismo, lazer e inclusão, folclore e manifestações culturais, a gestão, né, da relação do professor da administração, e a psicologia e relacionamentos interpessoais, pensados como conteúdos que são importantes para esse técnico de lazer. Esses alunos podem participar de projetos de extensão,
alguns direcionados diretamente para o curso de lazer, outros não, atividades, por exemplo, com grupos de terceira idade, eventos, né, e isso é muito enfatizado nesse currículo pelos professores, né, como eu trabalho a partir dos professores, de como eles estão nesse currículo, como eles percebem esse currículo. Então, eles entendem que os eventos que os alunos participam são importantes para pensar esse currículo, as experiências que ele tem. Então, eles participam de eventos dentro do próprio Instituto Federal, assim como da Prefeitura. Tem um grupo de estudos de lazer que participam com estudantes. Os professores entendem que as visitas técnicas são um espaço importante de produção de conhecimento, né, sobre lazer. Então, eles visitam, por exemplo, um espaço específico de lazer, um hotel de lazer. E o estágio, né, que é destacado como um período importante ali da aprendizagem, de colocar em prática, né, aquilo que foi perpassado, principalmente nas disciplinas. De forma um pouco parecida, o curso profissional de animador sociocultural em Portugal, ele também, né, parte de uma ideia de disciplinas, as disciplinas técnicas, nesse caso aqui, né, de acordo com a lógica da animação sociocultural, ela tem uma disciplina que chama animação sociocultural, que trabalha exatamente a teoria dessa área. Outra área que é estudos da comunidade, que aí pensa a questão da intervenção na comunidade, e as 3 áreas de expressão, que seria a expressão plástica, a expressão musical e a expressão corporal e dramática, pensando, né, em possibilidades de intervenção. Há projetos de intervenção que são pensados pela escola ou pelo curso de animação sociocultural especificamente. Também há a lógica de participar de eventos, seja eventos que eles mesmos organizam ou eventos municipais. A formação em contexto de trabalho, que é o nosso estágio, né, e que é destacado também como um espaço importante de formação, e as visitas técnicas, que aí, no caso, são feitas também nos espaços que eles entendem que são espaços de atuação da animação sociocultural. E aí já, né, tentando traçar aqui uma questão com relação com o mercado, né, como que esse currículo, esses encontros que tem esse currículo consegue relacionar com o mercado, e trazer de forma bem resumida, a gente pode ver que esses currículos, eles formam para o mercado de trabalho, assim como os seus projetos pedagógicos entendem, né, que é o objetivo principal dele formar para o mercado de trabalho. Então, de acordo com esses professores, esses cursos formam para isso, o egresso desses cursos, eles vão para o mercado de trabalho, ainda que seja uma pequena parte, e também criam, né, o que eu chamei no meu trabalho de uma microeconomia da animação e do lazer, em que não necessariamente esses estudantes vão se formar e trabalhar no mercado de trabalho, assim como se entende que é o objetivo desses cursos, mas eles, durante o próprio curso, eles alimentam essa microeconomia da animação e do lazer, trabalhando nesses espaços. Então, ou seja, no Brasil, vai ser principalmente os hotéis de lazer, os bufês infantis, né, que eles vão trabalhar. Em Portugal, vai ser principalmente os eventos municipais, as instituições sociais, que esses alunos vão trabalhar durante esse curso, né, criando ali uma economia também, contradizendo, né, essa lógica de que a formação é para o trabalho profissional, já que eles entram e desde o início do curso eles vão começar a atuar com esses eventos. Para entender as fotos, né, em cima a gente tem um hotel de lazer, que é o principal foco da formação no Brasil, do Tecnolazer em Avaré, que lá na região tem hotéis de lazer, por causa da lagoa que tem lá. E embaixo é o Castelo de Santa Maria da Feira, que a cidade de Fiães, né, faz parte do Conselho de Santa Maria da Feira, e esse castelo é palco, né, de vários eventos aí, por causa da temática medieval, e muitos desses alunos vão trabalhar na recreação, ou trabalhar até mesmo na recreação histórica mesmo nesses eventos. E aí, bem rapidamente, para a gente não passar muito do tempo, né, fora, né, eu percebo que esses currículos, eles têm uma ligação, por causa desses encontros que ele proporciona, as atividades todas, ele tem uma ligação com o mercado,
ele cria essa microeconomia, mas ele não é só isso. Como os professores são convidados a pensar a atuação e os porquês desses cursos, eles trazem outras questões. Então, eu destaquei 3 aqui, que são, primeiro, que esses cursos são questionados nos seus embates com a formação propedêutica, ou seja, uma vez que são cursos integrados ou de dupla certificação, ele está ali em conflito com uma formação que é terminar o ensino médio, terminar o ensino secundário, ir para uma faculdade. Então, existem relatos muito diferenciados sobre isso. Desde o aluno que foi fazer lazer, porque ele não queria um curso muito difícil, durante o ensino médio, ele faz lazer, porque ele entende que aquilo ali é fácil, é só ficar brincando e tal, e a animação sociocultural da mesma forma, eles passam pela mesma questão, nesse conflito. Mas também, com relação à formação universitária, alguns desses alunos vão pensar uma formação universitária a partir do curso de lazer ou a partir do curso de animação, porque gostou daquilo, daquela área e pensa alguma área relacionada. Outros vão tentar áreas diversas, mas os professores, eles destacam nos 2 cursos como que o curso de lazer ou o curso de animação vai ser um curso que vai ajudar esse aluno, independente da área que ele for atuar. Então, eles destacam porque eles têm relatos dos alunos ou porque eles tentam enfatizar essa relação. Então, aqui, nesse recheio de baixo aqui, eu tenho uma professora de Portugal, ela diz, tem vários alunos que seguiram estudos na área militar, tem outros que seguiram estudos, por exemplo, na área da veterinária, que são áreas não muito a ver. Mas, por outro lado, se pensar bem, os projetos que esses alunos envolveram, sobretudo na área da veterinária, foram de prevenção ao abandono de animais, a sensibilização para as questões ligadas aos animais domésticos. Então, isso tem a ver com a animação sociocultural. Então, cá está uma área muito abrangente. Então, ela entende que na hora que o aluno vai trabalhar com um evento lá nesse outro curso, ele vai ainda assim, por mais que seja da veterinária, na área militar, ele vai usar esses conhecimentos que ele adquiriu no curso de lazer. E grande parte também vai destacar uma ideia de uma formação para a vida. Então, que esses conteúdos desses cursos de lazer, além de ter a ver com uma formação profissional, seja diretamente na área ou não, eles formam para a vida. E isso é destacado tanto no Brasil quanto em Portugal. Os professores trazem essa ideia de que esses conteúdos, o que se aprende no curso de lazer, formam para a vida deles. Isso, quando o Lívia fala que os egressos, eles reclamam da questão do mercado de trabalho, mas mesmo assim elogiam o curso, eu lembrei um pouco disso aqui, assim, talvez mesmo não tendo uma relação direta com o mercado de trabalho, eles entendem e procuram coisas positivas nesses cursos, entendendo que eles podem formar para outras questões da vida deles. E no outro sentido, esses cursos também ajudam a efetivar o papel social da escola, ou seja, por quê? Se a escola tem uma dificuldade de chegar até as comunidades, de dialogar, de aproximar com suas comunidades, tanto no contexto do Brasil como de Portugal, o que aconteceu é que essas atividades, esses eventos, esses projetos de lazer, de animação, eles efetivam essa relação da escola, mais do que o curso de mecatrônica, de agroindústria, que teriam dificuldades de fazer essa relação, o curso de lazer e o curso de animação, eles efetivam isso. Então, uma dessas justificativas, seja uma relação dessa escola com essa microeconomia do lazer e da animação, mas também um papel social, que esses alunos vão trabalhar com instituições sociais e vai ajudar a escola a entender que vai fazer esse papel. Então, aqui em cima, eu tenho uma citação da professora de Marília, do FSP. Ela diz, um espaço, que ela está requisitando um espaço onde que a escola possa efetivar mais esse papel. Um espaço onde a gente pretende abrir para a comunidade, receber os filhos dos servidores, receber os filhos dos alunos que estudam aqui para fazer a criação com eles, para que eles fiquem aqui, para que nossos alunos tenham oportunidade de desenvolver atividades recreativas com esse público que vem nos visitar. Então,
do que mostra esse papel, né, do aluno do curso de lazer, para ajudar a escola nesse papel de garantir ali que os filhos servidores sejam atendidos na escola, que tenham recreação na escola, nesse sentido. Então, para ser breve e deixar para a gente conversar depois, traçando aqui, né, as possibilidades que esses cursos trazem, seja, né, as experiências que a Olivia trouxe, as experiências que eu estou trazendo aqui, a gente foi ousado de terminar a nossa apresentação com uma pergunta, né, ao invés de trazer respostas, mas é isso, assim, é pensar o que esses currículos apontam para a formação e atuação profissional em educação física e em lazer, né? O que essas reflexões que a gente traz aqui sobre essa disciplina, sobre as atividades extras, sobre o que os egressos estão falando, pode nos ajudar a pensar, né, o campo da educação física relacionado ao lazer e essa formação técnica, exatamente em lazer ou a formação em animação sociocultural. É isso que eu queria falar para a gente poder começar o debate. Obrigado, gente. Pessoal, parabéns aí, Adriano, Olivia, obrigado pelas falas, né, ricas, provocativas, né, que nos fazem refletir muito aí sobre a questão da formação e atuação profissional do lazer. Eu queria, né, a gente até tem uma inscrição do Helder, eu só queria fazer um apontamento aí, que eu queria falar que foi muito bacana a forma como vocês organizaram a fala, né? Foi bem didática, vocês iniciaram falando sobre o currículo e aí apontaram mais especificamente sobre as experiências, né, das pesquisas de vocês. E eu queria fazer uma pergunta assim, para a Olivia, na verdade, duas. A primeira, Olivia, que você fala um pouquinho sobre o processo mesmo de construção desse currículo, né? E apesar de você ter falado um pouco sobre a questão dos tensionamentos, né? Mas o currículo, ele é uma esfera de relações de poder, né? Muito poderosa, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi esse processo, até porque você falou que ele não foi um processo lento, né? Então, assim, o currículo, ele envolve essas questões de tensionamento mesmo, né? O que deve constar, o que deve, né? Quais são os conhecimentos importantes, necessários, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi esse processo de produção desse currículo aí, né? E eu queria que você falasse também, Olivia, um pouquinho sobre quando você fala das características do currículo, né, da FEF, né, muitas das coisas que você falou que, né, que são consideradas importantes e que estão mais presentes agora, e das experiências ricas, de um pouco dessa relação dessas características com a universidade pública, né? Porque eu fico pensando assim, se é lógico que você está falando especificamente dessa experiência, mas o quanto que isso não tem relação com esse espaço, com essa instituição, né? Eu fiquei muito curioso para ouvir falar, né, de você falar um pouco mais sobre isso. Em relação ao Adriano, eu queria, né, tentar entender um pouco melhor aí sobre essas experiências que você viu dos cursos técnicos, né? Se você não percebeu algum desses cursos que tem um diálogo maior com o mercado de trabalho, né? Mesmo que não seja um diálogo formalizado, institucionalizado, mas que tenha uma proximidade maior, né? Porque eu fico pensando, até tentando responder um pouco aos questionamentos que a Olivia nos fez, sobre como é que a gente, né, a partir daquelas questões iniciais, né, da fala dos egressos, mas o quanto que a gente não está distante também do mercado, o quanto que a gente não provoca uma relação, uma ponte, uma esfera de conversa, de discussão, né? O tanto que a gente ainda não está na nossa bolha, né? Eu fico pensando o quanto que isso é importante para a gente conseguir avançar um pouco mais com esses processos, assim. Bom, as minhas questões iniciais eram essas. Eu acho que talvez Helder quer complementar para a gente fazer as perguntas em bloco, eles respondem a mim primeiro e depois você faz. Acho melhor você responder, ele tem muita pergunta que você fez. Tá bom. Bom, então, em relação à questão de como é que foi o processo da construção desse currículo novo, né, Malabê? Na verdade, assim, a gente já vinha fazendo reuniões com os docentes e os alunos para
avaliar e dizer, assim, pensando já nessa mudança, já faz, eu nem sei quantos anos faz isso, acho que uns 2, 3, sei lá, 2020, desde 2018. Então, a gente tem, por exemplo, na quarta-feira à tarde, não se tem aula no curso diurno, porque é um dia voltado para reuniões. Então, depois das 2 semanas que tem reunião de departamento das comissões, se fazia essas reuniões. E aí já tinha se levantado, os alunos sempre avaliando que o currículo era muito inchado, né, que eles gostariam de participar dessas outras atividades e que eles não tinham tempo para isso, né? E então a gente foi construindo a partir dessas avaliações, enfim, da participação dos docentes de diversos departamentos, tudo mais. Bom, aí não me lembro agora que o ano, se é 2017 ou 2018, tem-se uma resolução para se construir esse NDE, que é o núcleo docente estruturante, que é um núcleo que foi criado, assim, que foi uma resolução para todos os cursos de educação física para se modificar mesmo. Então, tinha uma resolução em termos de carga horária mínima, enfim, do que deveria ter essa formação. E aí, a partir, então, da construção desse NDE, que foi feito se distribuiu equilibradamente entre os professores dos 3 departamentos que tem hoje na FEF, além do coordenador de graduação, da vice-coordenadora, enfim, e de todas as outras também. Além dos alunos, o centro acadêmico foi convidado para participar, entendeu? Enfim, e aí, então, aí teve reuniões mais contínuas, teve um cronograma mesmo de construção desse currículo. E aí foi muita briga. Cada reunião dessa durava 3h30, entendeu? Então, assim, para você ter ideia, estava comentando com o Adriano que, assim, por exemplo, relações étnico-raciais, tinha um professor lá da área de biológica que falou assim, não, você tem que ser eletiva. Não, se ele for eletivo, então nós queremos que tire também estatística, põe estatística para eletivo. Então, a gente teve que negociar tudo isso, entendeu? Não foi tranquilo. Então, é um processo, né, de formiguinha aí, e teve muito essa relação também, assim. Então, nesse caso, tanto das relações étnico-raciais da disciplina de gênero, a gente instigou muito nós do nosso departamento, que era o nosso interesse maior, né, que estivesse no currículo. Então, a gente também estimulou muito que os alunos participassem dessas reuniões, né? Então, a gente fez esse meio de campo, com o CAEF, tem um coletivo chamado FEFEMANA lá, que é um coletivo de alunas feministas. A gente fez uma costura com eles para que eles participassem e também nos fortalecesse para essa mudança, né? Mas no que se refere nessa relação do currículo com a universidade pública, né, então eu acho que assim, isso já foi pensado assim, o aluno quando ele tem aquele evento que chama, eu acho que muitos de vocês aqui já participaram, enfim, que é aquele evento que abre para os adolescentes conhecerem os cursos, né? Lá chama a Unicamp de Portas Abertas. Então, desde esse evento, mais do aluno que vai fazer a inscrição, então, desde esse momento, já se, como é que se diz? Se pensa, né, na questão do que é uma universidade pública, de qual o compromisso dela com a sociedade, né? Das construções políticas a gente sabe que o currículo é tenso, né? Enfim, mas já se mostra dessa relação muito com a pesquisa, inclusive, né? E desse retorno para a sociedade, né? E dessa visão já traz aqui uma visão de sociedade, de ordem, de universidade, né? Então, por exemplo, os valores de cidadania, de justiça social, isso já é colocado desde esse momento, né? E aí, assim, é claro, nas disciplinas de humanas a gente traz bastante isso, né? Então, a gente tem alunos aqui que pode comentar alguma coisa também aqui do que eu estou falando, né? Mas, assim, de como é que a gente propõe os valores, propõe a resolução dos problemas para a sociedade brasileira,
né? Enfim, então, eu acho que dessa relação do currículo, né, ele já é construído pensando aí no papel da universidade pública, né, na sociedade. Então, desde a inscrição da pessoa, desde quando o adolescente vai conhecer a universidade. Acho que é isso. Obrigado, Olivia. Vamos ouvir o Adriano um pouco. Beleza. Então, Abi, eu acho que essa é uma questão assim, muito interessante. Assim, eu acho que, porque essa questão da relação com o mercado é onde que culmina, assim, acho que é a questão maior, assim, que não foi, assim, não entrei na pesquisa para pensar isso diretamente, né? Mas é o que vai sobressair, assim, em discussão. Eu acho super interessante isso. Falando do curso de Portugal, assim, que eu percebo, a área animação sociocultural é uma área mais reconhecível, assim, é mais fácil pensar assim, o que é um animador sociocultural lá em Portugal? Né? Não que seja estou falando que é super reconhecida, não, mas é porque as pessoas sabem o que é, porque existe formação em animação sociocultural há muito tempo, então é mais reconhecido. Então, as escolas contratam animadores socioculturais, falando em português brasileiro, os asilos, as creches, né? Tem uma aproximação maior, talvez, com a educação no mercado para eles. Então, existe essa possibilidade, assim, então existe um mercado, né, para o animador sociocultural formado nesses cursos. A questão que vai pegar para eles como existe essa microeconomia lá de contratar estudantes, para quem for bom, vai ter que competir com esse estudante, que é muito mais interessante. Os eventos da cidade, esses eventos de recreação histórica, eles basicamente são feitos com estudantes. A empresa é mais interessante, trabalha com os voluntários e tal, então é mais interessante que contratar esses profissionais. Então, o curso, né, ele faz essa relação com o mercado, né, de formar esses alunos que vão trabalhar nesses lares, nessas creches, nessas instituições, mas ao mesmo tempo ele também cumpre esse papel, e que não é exatamente, né, o mercado, que é essa relação com a instituição, como fosse a nossa prefeitura, esses eventos públicos, excede esses alunos. A Câmara Municipal reafirma a necessidade daquele curso, porque todo ano eles têm que reafirmar novamente por que vai continuar aquele curso. Essa renovação é feita anualmente. Então, quem é que reafirma? A Câmara Municipal. Por que ela reafirma? Porque tendo esse curso, os alunos vão trabalhar nos eventos da Câmara Municipal. Se está tendo aluno no mercado de trabalho, isso já é secundário. O principal ali é essa questão dessa microeconomia que acontece entre a instituição e a Câmara Municipal. Então, existe alunos que trabalham no mercado de trabalho, existe o mercado de trabalho, mas não é tão uma preocupação dessa instituição trazer esses dados. Tanto que nenhuma das duas tem pesquisa com egressos. Porque não é importante trazer esse dado que está acontecendo com os egressos, né? Talvez tenha ainda porque Portugal parece que ia passar a ser obrigatório fazer pesquisa com egressos. Mas até então eles não tinham dados disso. Era o que eles sabiam que eles sabiam sobre o que os alunos retornavam para eles. E o que eu percebo no curso brasileiro, no Técnico Lazer, é que a gente tem aí uma questão da própria área, sabe? Para começar, assim, até 2010, que a gente tinha no catálogo antigo, eram vários cursos de uma área que chamava Lazer e Desenvolvimento Social. Nessa área, tinha curso de lazer, animação sociocultural, recreação, tal, vários cursos. O que o catálogo fez foi juntar todos esses cursos mais diferentes, técnico de esporte, então, assim, uma variedade de cursos, e colocou o nome técnico em lazer. E é isso, assim, tudo bem, né? Juntou isso, entendeu que isso era tudo lazer. Só que, como juntar isso tudo também, animação sociocultural, esporte, não sei o quê, tudo, e dar uma formação única,
que vai chamar técnico em lazer, e que vai corresponder a um mercado específico. Então, o que é técnico em lazer? Quem contrata o técnico em lazer? Faz o quê? Essa pergunta é a pergunta que, se eu perguntasse para qualquer pessoa ainda lá na cidade, eles teriam dificuldade de me responder. Né? O que é o técnico em lazer? Ele forma e vai trabalhar onde? Né? Vai fazer o quê? Que não seja um recreador. E aí tem essa pergunta. Então, a classificação, né, das ocupações vai entender que existe recreador, mas não entende que existe técnico em lazer. Né? E aí não existe essa ocupação, de fato, no mercado. Para o técnico tem recreador. Aqui é recreador. Você vai para o buffet infantil ou você vai para o hotel para ser recreador. Então, para mim, essa é a primeira dificuldade que tem com relação ao mercado, né? Que a gente resolveu um problema que juntou vários cursos diferentes com um nome que ele não corresponde ao que o mercado entende. No mercado não tem uma vaga para isso, para técnico em lazer. Tem uma vaga para recreador, para técnico de esporte, né, para outras coisas, mas exatamente para isso não tem. Então, primeiro, a questão que a gente teria que pensar. E tem uma outra questão, assim, que ela aparece também na fala de um professor, que eu acho muito importante, que é o professor da área da gestão, que é um professor formado em administração, mas com tese nas políticas públicas, que é a área de doutorado dele. Ele faz uma questão que eu achei interessantíssima, que os outros professores não tocam. Ele questiona um pouco esse mercado, pergunta o quanto que também esse curso não é um lugar de questionar e pensar o que é o mercado do lazer, se eles têm que encaixar nessa lógica, eu tenho que trabalhar na festa ou eu tenho que trabalhar no hotel. Aí depois não, mas assim, a gente amplia, discute tanta coisa sobre o lazer, aí vamos aqui no mercado, tem o mercado, vai trabalhar na festa, vai trabalhar no hotel. E, assim, de tudo isso que a gente discutiu, dessa amplitude toda, no mercado só existem essas duas possibilidades. Então, ele questiona isso, ele traz essa ideia de ampliar, discutir com os alunos assim, que o lazer é mais amplo. Então, que esse mercado não é só lá onde é que já aceitaram que a gente existe, que eles também estão nesse lugar de construir uma demanda dentro do lazer. Então, assim, essa eu acho que é a relação com o mercado que eu consigo perceber, assim, nas discussões, né, até onde eu cheguei. É isso. Obrigado, Adriano. A Olivia só queria, né, fazer uma complementação a essa pergunta. Então, a gente tem 3 inscrições aí, né? Tem o Helder, tem a pergunta da Aline e a Vivi. Aí depois a gente faz em bloco, tá ok? Tá, joia. Na verdade, eu queria comentar assim, né? Também não sei qual é o melhor jeito de fazer essa aproximação com o mercado. Mas eu dei aula num outro curso de graduação específico da Universidade Anhembi Morumbi, que era um curso chamado Bacharelado em Lazer e Indústria do Entretenimento. Mas era um curso de uma universidade privada. Né? Ou seja, se não tem aluno, não dá lucro, consequentemente acaba o curso. Mas uma das coisas que um dos coordenadores fez lá uma época, né, justamente porque tinha poucos alunos nessa área, eles fizeram algumas reuniões, tinha um nome isso, eu não me lembro, tentei puxar pela memória hoje o dia inteiro, mas não lembrei, que eles chamavam pessoas do mercado de trabalho. Então, por exemplo, tinha lá um secretário de esporte e lazer de Santo André, que era o Tadeu, tinha o cara aqui do Wet and White, que era o gerente de lazer ali, tinha o cara do Hopi Hari, tinha o cara do Sesc, tinha o cara do Sesc. Eles faziam algumas reuniões para explicar o que era o curso. Era de tempos em tempos, assim. Não me lembro também essa periodicidade, que faz muito tempo que esse curso, inclusive, acabou. Mas, não sei, talvez isso seja um momento, né? Uma possibilidade. E uma coisa que eu esqueci de comentar só na minha apresentação é que, assim, né, quando eles falam assim, eu fiz licenciatura e fiz lazer, por que você fez licenciatura? Eu fiz licenciatura porque ele era uma profissão mais reconhecida socialmente, que eu tenho a possibilidade de desenvolver uma carreira. Né? Então, era só isso que eu queria comentar. Obrigada. Obrigado, Olivia. Vamos lá, Helder, pode fazer sua pergunta, por favor. Bom, Olivia, Adriano, obrigado também mais uma vez. Interessante demais essas questões que vocês colocam e como vocês abordam, né? Na verdade, Adriano vai lá no curso técnico, Olivia no curso de graduação em Educação Física,
E eu queria trazer alguns elementos para a gente continuar esse diálogo, né, da necessidade, da importância dessa formação, do mercado de trabalho, enfim. O que eu estou me lembrando aqui que quando meu primeiro contato com a Unicamp foi quando a Unicamp tinha aquele curso de a modalidade de bacharelado, que a Olivia já citou aqui, que tinham 17 disciplinas na modalidade, 17 disciplinas específicas sobre recreação e lazer na formação, né? Então, como é que... e aí, eu sempre falo para a Olivia que eu acho que trabalhar com um estudo sobre essa história é um trabalho interessante, porque isso nos ajuda a compreender a necessidade e os limites aí dessa formação específica aí no campo do lazer, né? Porque, de certa forma, a Unicamp, ela foi de certa forma, não, ela foi uma pioneira nessa formação aí, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para formar os profissionais que estão hoje trabalhando com lazer em diferentes espaços, seja nas universidades, que isso é um fato. A gente tem a turma que se formou comigo no mestrado e doutorado, eu me lembro, está todo mundo nas universidades trabalhando com lazer, é onde a gente tem os grupos de pesquisa mais consolidados aí do campo do lazer no Brasil, né? Sei lá, Silvio, Simone, Leila, enfim, Silvia, a própria Olivia, que veio depois, trabalhou depois, mas pessoas no Norte, Nordeste, Fernando Mascarenhas, enfim, se a gente for pegar o Vitor, a gente vai pegar a galera que trabalha com lazer no Brasil e que foi para suas universidades e abriu espaço para um trabalho de ponta aí no que para o avanço, diria assim, do campo de estudos do lazer. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que a Olivia fale que tem pouca gente trabalhando, que se formou no bacharelado, ainda assim, eu acredito que essas poucas pessoas que estão trabalhando, tem pessoas fazendo trabalhos muito interessantes aí no âmbito do lazer, que passaram por esse bacharelado com a modalidade Educação Física, com a modalidade de estudos do lazer. Então, eu queria destacar isso como uma coisa muito importante nessa trajetória da formação. E eu sempre falo para a Olivia, eu acho que isso devia ser trabalhado, inclusive assim, essa fala que ela traz do Bramante, de por que o departamento terminou, tudo isso a gente consegue analisar pelas atas do DEL, do Departamento de Estudos do Lazer. Eu me lembro que eu fiz esse levantamento, mas aí, por briga do meu orientador com o restante do departamento, eu acabei não podendo fazer essas análises, né? Nem sei onde está esse material, mas é um material que tem dados muito interessantes aí sobre essa formação. E o Adriano, por um outro lado, traz essa coisa do técnico, tanto aqui quanto em Portugal, mas eu vou me ater mais à realidade brasileira, porque quando a gente está falando do técnico, além dessas mudanças, ainda tem uma outra questão que foi abordada no trabalho da Carla, que é essa meio que competição, digamos assim, com a formação no nível de graduação, né? Quem é que trabalha? É o técnico ou o graduado? Quando se contrata um técnico, quando se contrata um graduado? Essas questões, de certa forma, a Carla abordou de uma maneira mais profunda, mas ainda ficaram uma série de questões, porque nós analisamos 2 cursos, né? Então, assim, fizemos uma comparação que de certa forma, incomparável, porque comparar um curso no Nordeste, que era o único que tinha, com um curso em São Paulo, são realidades totalmente diferentes, mas foi aquilo que a gente pôde fazer num determinado momento onde esses cursos eram escassos. Cada vez mais eu tenho visto a abertura de cursos como esse, e essa nossa discussão, esse nosso debate, e a ampliação também de um campo acadêmico, digamos assim, de um campo de estudos do lazer, tem feito também o aumento do número de disciplinas em cursos de educação física, turismo. Eu tenho dado aula na terapia ocupacional, na pedagogia. Enfim, a gente tem ampliado esse debate e eu acho até que esse debate do lazer possa fazer parte de outras formações mais, como arquitetura, filosofia, sociologia, enfim, porque eu acho que é um debate fundamental, claro que dentro das especificidades de cada um desses campos. Mas aí,
o que eu quero falar com vocês após essa introdução longa é o seguinte: como vocês que estão pesquisando a formação em lazer veem a proliferação desses cursos técnicos? Porque é o seguinte, a Carla viu lá que a galera do curso técnico do Maranhão, por exemplo, não está trabalhando. É uma minoria que está trabalhando com lazer. Ao mesmo tempo, assim, o pessoal da USP está trabalhando com lazer, mas tem muitos... Eu conversei com a Aniele, que não está aqui hoje, mas a Aniele, lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também tem um curso específico de graduação, ela falou que na pesquisa de egressos que eles estão fazendo, também a galera está saindo da área. E aí a minha pergunta sempre é necessário, é importante, é fundamental a gente ter cursos específicos de lazer? Ou o lazer deveria ser um tema transversal em todos esses cursos, né? Veja, ele devia passar pela educação física, pelo turismo. Essa é uma questão, porque assim, existe isso, passando um pouco para o mercado de trabalho, existe um campo de atuação profissional no âmbito do lazer, ou existe um campo de atuação profissional do lazer, né? Vocês estão entendendo essa diferença? Então, eu queria um pouco que vocês, claro, isso aí a gente precisa pesquisar ainda muito mais, mas quem fez um certo diálogo com o mercado, quais as impressões que vocês têm com relação a essas questões que têm a ver com formação e mercado, né, e atuação profissional? É preciso realmente um profissional específico do campo do lazer? Ou será que o melhor mesmo é que a gente tenha uma formação que passe por todos esses cursos, essas formações que tem que estar, é uma temática fundamental, e a gente vai aprofundar e ter realmente uma formação muito mais no nível da pós-graduação do que no nível da graduação? O que vocês pensam sobre isso? Essa é uma questão que eu queria dialogar um pouco com vocês, tá? Agora, Olívia, acho que a Unicamp, assim, eu tenho uma maior vontade de fazer uma série de estudos sobre, por exemplo, um estudo que eu acho fundamental é ver como é que a Unicamp formou esse tanto de mestre e doutor e o que eles estão fazendo no mercado. A pesquisa de egressos dos mestres e doutores da Unicamp, naquela linha de área de concentração que a gente tinha no programa de pós-graduação em Educação Física, que era de estudos de lazer, onde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? Porque eu acho que isso vai dar uma noção para a gente que, na verdade, a Unicamp, como eu já tenho essa hipótese, a Unicamp foi a célula, né, de uma área que hoje tem se consolidado na pós-graduação como campo de conhecimento, com periódicos científicos, com uma série de coisas que tem. Então, eu acho que isso é um negócio que a gente precisava estudar, né? Então, é isso. Desculpa aí me alongar, Malabi. Vai lá. Olívia, Adriano, então, eu acho melhor vocês responderem essa paulada. Porque tem muita coisa. Porque aí depois, porque as outras 3 perguntas, né, eu vou ler, então aí eu acho melhor vocês responderem, aí depois eu faço a leitura, tá? E aí, ao longo da fala de vocês, acho que a gente pode encerrar as inscrições, não é isso? Ok? Vamos lá. Helder, eu já tinha conversado com o Edivaldo há um tempo atrás para a gente fazer uma pesquisa sobre o DEL. Aí ele falou assim, não, só pesquiso gente morta, mas não dá problema. Então, essa questão histórica, aguarde. Esse Edivaldo é muito medroso, fala para ele. Outra coisa, o projeto lá com o pessoal da pós, eu não esqueci, não. É porque eu quero deixar para o meu pós-doc. Você me aguarde que eu ainda quero fazer. Mas é que, enquanto não tem o concurso aqui para preencher as vagas, a gente está sem condições de sair, né? Então, eu não desisti. Inclusive, eu já fiz esse levantamento. São 26 mestres que saíram se formaram no nessa linha, estudos do lazer, e 15 doutores. Eu fiz um levantamento mais geral, desses 15 doutores, 14 estão em universidades públicas e uma pessoa está numa universidade privada. Para essa exposição, eu fiz esse levantamento, assim, né? E a gente colocou, nessa exposição, a gente teve acesso
A gente teve acesso ao documento que o Lino deu, por exemplo, emprestou para a gente, que a gente copiou, sobre as reuniões iniciais, que chamava CEL, Centro de Estudos do Lazer, antes do DEL, que eles faziam reuniões para criar o DEL. Enfim, então, a gente tinha programas de disciplina nessa exposição, para você ter ideia, dessas todas as disciplinas. E, inclusive, nessas disciplinas específicas, eles chegaram a dar aula para 2, 3 alunos, né? Isso foi um dos motivos que acabou o curso. Como é que pode uma universidade pública, numa aula, ter 2, 3 alunos matriculados, né? Então, teve essa questão também para modificar o currículo nessa época, né? Enfim. Mas só fazer um parênteses, isso aí dá pano para manga essa discussão, porque assim, quando o Marcelino dava disciplina, dava uma galera para fazer disciplina. Então, assim, era um negócio para a gente pensar. Mas o Marcelino abria para ouvinte, mesmo na graduação, coisa que os outros professores também não faziam, era só para aluno, né, regularmente matriculado. Dizer que assim, a Elo teve uma incursão bastante interessante no IG, no Instituto de Geociências, né? Principalmente depois quando ela começou a estudar essa relação das atividades na natureza, enfim. Então, ela também cursou teve um percurso lá que foi bastante interessante, né? A meu ver, Helder, eu acho que assim, não deveria, eu acho que se o lazer é uma área interdisciplinar, eu acho que não devia ter uma formação específica, porque ela nunca vai dar conta de tudo que... Eu acho que precisa ser em termos de pós mesmo, né? Então, eu acredito que deveria ser transversal, como você diz, né? O lazer está presente em outras disciplinas. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu comecei uma conversa, porque você sabe que a gente está do lado do Instituto de Artes, né? Eu comecei uma conversa com uma professora lá da área de museu, viu, Luísa? Não sei se a Luísa está aí. E aí ela ficou de ir na minha disciplina, falar sobre isso, e eu ir lá também. Só que quando eu a convidei, ela dava aula no mesmo horário, enfim, foi uma conversa. Falei assim, gente, a gente está aqui, não atravessa a rua, né? Dentro da universidade. Enfim, então eu acho assim, que eu acho que o lazer poderia ser um tema transversal nas diferentes formações aí e ter pós-graduação. Mas eu também tive a experiência do Senac, né? De também ter uma especialização lato sensu, que não tinha aluno, né? Quer dizer, a gente concorria com eventos, administração hoteleira, ecoturismo, planejamento turístico, que bombava, tinha 60 alunos, e o curso de especialização em lazer tinha 10, 15, muito 20. Acho que nunca teve 20, na verdade. Enfim, então, mas assim, dizer que é isso, eu acho que ainda tem mesmo muito material lá para se pesquisar, e eu não desisti daquela pesquisa, viu? Me aguarde. É isso. Adriano? Então, essa questão do curso técnico lazer, no contexto do ensino integrado, eu acho que, primeiro, assim, tem duas questões. Uma, que é comum aos cursos técnicos integrados dos institutos federais, no Cefet, no Brasil. Porque assim, o Alan fala também da experiência do ensino superior, né, com a ANIEC, então, lógico, então, tem uma outra questão que tem a ver com o próprio lazer. Mas no Instituto Federal, os cursos técnicos, não vou falar de todos os institutos federais, tá? Porque, dependendo de onde está o Instituto Federal, ele tem uma outra realidade. Né? Falo dos institutos mais próximos. Nós temos essa questão, esse embate com o ensino propedêutico é muito grande. Então, por quê? Porque o aluno vai fazer o ensino médio dele no Cefet ou no IFMG, no IF alguma coisa, porque ele quer para a universidade, ele não quer trabalhar com curso técnico. Uma parte dos alunos essa a realidade. No meu caso, grande parte dos alunos. Então, no Curvelo tem curso de eletrotécnica, de edificações e de meio ambiente, cursos técnicos. Mesmo assim, se for fazer uma pesquisa com egressos, eles não estão trabalhando nessa área, grande parte deles não estão. Porque eles fizeram o Enem e foram para a universidade.
né? Eles não vão ter mais nessas áreas. Mas eu acho que tem uma questão específica do lazer, sim, né? Que é, assim, além dessa questão de eles estão lá para ir para a universidade, é essa questão de uma compatibilidade com um certo mercado, né? De ter um diálogo com algum mercado. E eu acho que esse dado que aparece na minha pesquisa sobre buscar outros objetivos para essa formação, eu acho que isso já responde isso. Assim, quando o professor fala, não, mas esse curso ajuda nisso, esse curso ajuda em outras coisas. Então, se esse curso, o que se aprende no curso técnico lazer, é algo que é aplicável em outras áreas quando o aluno forma, isso talvez está dizendo mais dessa transversalidade do lazer do que de uma área específica. Então, se é mais fácil eu aplicar o que eu aprendi no curso de psicologia, de educação física, de pedagogia, né, e de turismo, de tantas outras áreas, tantos cursos que os alunos vão responder para os professores, olha, o que eu aprendi em lazer aqui está sendo ótimo, está me ajudando muito aqui. Então, assim, existe muito mais esse relato do que o relato, olha, o que eu aprendi em lazer me levou para uma área específica de trabalho. Então, assim, eu acho que esse retorno, ele tem a ver mais, né, de uma transversalidade, então, desse crescimento do lazer do que uma especificidade, assim, né, pelos que os próprios professores trazem para mim. Então, eu entenderia que os alunos estão dizendo, olha, esse conteúdo é importante sim, mas ele está atravessando aqui outras formações, outras áreas de atuação, assim, que não só especificamente, né, uma área específica de trabalho. É isso. Obrigado, Adriano. Bom, então, assim, a gente está com as inscrições encerradas, mas a gente tem 3 perguntas aqui encaminhadas pelo chat que eu vou ler, tá? Pelo que eu entendi aqui, uma é específica para o Adriano e as outras 2 para a Olivia, tá bom? Então, a primeira é da Aline Brito e pergunta assim para o Adriano. Na sua pesquisa, de algum modo, você observou alguma relação entre o componente curricular de educação física e a formação para o trabalho e para a vida no curso técnico integrado em lazer do IF São Paulo, que você investigou? E aí, para a Olivia, a gente tem uma pergunta da Ellen Carmen, que é: qual o movimento externo de profissionalização que a universidade tem feito? E a outra pergunta é da Viviane Limeira, e ela fala assim, ó, uma dúvida: quem se formou no currículo anterior, né, no currículo antigo, precisa se adequar ao novo currículo, à nova grade? Pode repetir para mim a pergunta da Ellen, por favor? Claro. Qual o movimento externo de profissionalização que a universidade tem feito? A Ellen está aqui ainda, se ela quiser fazer alguma, né, explicação no chat, né, fique à vontade também. Bom, a primeira pergunta acho que é para o Adriano, né? Você pode começar respondendo, Adriano, por favor? Posso, aí. Olha, eu vou responder, e se eu não tiver entendido aí, depois você marca aí, que eu não entendi a sua pergunta. Mas, se for com relação à questão, né, dessa relação do componente curricular, dessas disciplinas, né, com a área da educação física, isso eu acho um dado muito interessante, assim, no trabalho, porque das professoras, que é o núcleo principal que dá aula nesse curso, elas são da área do turismo. E tem uma professora que é da área da educação física, e aí, que não é desse grupo que fundou o curso, então, né, não é entendido como o principal núcleo desse curso, mas é uma professora que entende que, por ser da educação física, ela tem uma afinidade óbvia com esse curso. O que acontece, assim, é que existe esse conflito entre turismo e educação física no curso. Por quê? Uma vez que o curso é principalmente pensado por pessoas, né, formadas na área do turismo, existe uma tentativa de fugir dessa lógica, dessa relação com a educação física. Não, todo o tempo, principalmente no discurso delas, tem essa coisa, não, mas aqui não é aquele lazer como vocês conhecem na educação física, que é um lazer, né, é uma abordagem do turismo, não tem a ver com a educação física. Mas o que a gente percebe é que o conteúdo
das disciplinas, ele tem muito a ver com a educação física, porque historicamente essa relação da recreação, porque o conteúdo é um conteúdo prático, tem a ver com recreação. Ele tem uma relação com a educação física, né? Então, assim, é difícil sair disso. Então, por que eu digo isso? Assim, o currículo mudou um pouco, mas na primeira proposta, inclusive, uma das disciplinas era sobre educação física e lazer. Então, dessa relação, que é uma disciplina que tratava dos jogos, as brincadeiras e tal. Mas basicamente, né, essa é a base que perpassa ainda, por mais que tenha mudado o nome, é atividade de lazer e recreação, a disciplina. Mas a relação com o conteúdo da educação física é muito grande. Inclusive, assim, no mercado, eles vão ter essa questão, assim, uma das concorrências que existe entre o técnico lazer é o professor de educação física. Então, assim, um hotel, né, vai contratar um professor de educação física ou um técnico lazer para fazer a recreação. Qual que que vai atender melhor ali? Né? Porque o técnico lazer busca aproximação com esse trabalho que o professor de educação física faria num hotel, por exemplo. Então, você vê assim, por mais que tenha esse discurso de tentar fugir da área da educação física, existe uma relação muito grande. Inclusive porque, assim, os alunos que se entendem como, eu gostei dessa área do lazer, achei bacana, vou procurar uma formação no superior que tem a ver com isso. Eles vão fazer educação física, segundo as professoras dizem. Então, assim, a relação deles, né, com aquela disciplina, com aquele conteúdo, deu a entender que a formação mais próxima daquilo era a educação física. Então, por quê? Né, dessa relação, com a recreação, com o jogo, com a brincadeira, né, isso traz uma aproximação com a ideia da educação física, e quando eles vão trabalhar lá no hotel, quem eles estão vendo trabalhar lá no ensino superior é um professor de educação física. Então, eles se relacionam diretamente com isso. Então, acredito que passa muito assim, essa questão da educação física, até mesmo quando não é a disciplina que a professora de educação física está dando para eles. É isso que eu entendi. Obrigado, Adriano. Então, vamos lá, Olivia. Assim, eu vi que você, a Ellen, né, ela já deu um esclarecimento aí, então eu só vou ler a pergunta, né, porque você já vai responder com essa nova formatação aí. Qual o movimento que a universidade tem feito para alcançar o reconhecimento social, a visão do profissional de lazer e a valorização do trabalho? Bom, especificamente do profissional do lazer, não vejo nenhum movimento, viu, Ellen? Tá? Assim, a gente vê que a FEF, assim, ela tem diálogo com algumas unidades. Então, por exemplo, a gente vê assim, um diálogo muito próximo com o SESC. Né? Os nossos alunos assim, são muito acolhidos lá nos estágios, não só das práticas corporais, mas também de alguns outros projetos de lazer, como o Projeto Curumim, né? Mas eles passam por uma seleção. Né? Mas o que o supervisor lá comenta com a gente, então, é que existe que os alunos da FEF têm um diferencial em relação aos outros alunos que vão buscar lá o estágio. E o que a gente vê, assim, então, que em alguns espaços, assim, eles são muito acolhidos, assim. Tem convênios, né, inclusive, né? Por exemplo, o SESC tem um convênio com a Unicamp e organizam eventos juntos, né? Tem várias ações, mas também alguns clubes da cidade, né? Para atuar, mas até mais especificamente com algumas práticas corporais, entendeu? Né? Então, tem alguns clubes que têm uma relação direta, por exemplo, assim, atendem estagiário, por exemplo, para ginástica, né? Então, nesse sentido, a gente vê um diálogo, sim, né? Enfim, mas eu acho que precisa aumentar isso, precisa ter outras ações aí, nesse sentido. Em relação à pergunta da Vivi, né, como é que quem se formou no currículo antigo precisa se adequar ao novo currículo?
Se ele já formou, ele já está formado. Então, não precisa se adequar. Mas, por exemplo, vamos supor que ele formou no bacharel, ou formou na licenciatura, e ele quer voltar para fazer a outra, porque ele pode fazer isso, que é pedir o reingresso, né? Então, vamos supor, ele fez só a licenciatura, saiu, foi embora, começou a trabalhar, não sei o que e tal. Mas ele resolveu fazer bacharel. Se ele voltar agora para fazer o bacharel no currículo novo, né, quando foi pensado o currículo, também foi pensado nessas questões. Quer dizer, por exemplo, no caso, o coordenador falou para mim assim, Olívia, se a pessoa voltar para fazer, sei lá, né, essa disciplina de educação física, lazer e sociedade pode tipo assim, pedir, convalidar com a disciplina atual que chama lazer de sociedade, né? Entende? Então, assim, é mais nesse sentido, porque se a pessoa voltar para fazer uma formação e pegar o currículo novo, a gente vai ver quais disciplinas que podem, que dialogam com aquele currículo antigo, que podem, o aluno vai poder fazer essa formação, entendeu? Porque algumas disciplinas, assim, eu falo de estágio, por exemplo, do bacharel, não mudou. Né? Eu sou uma das supervisoras de estágio, atuo com mais 2 professores na disciplina de estágio do bacharel. Né? A gente não foi modificada a proposta da disciplina, entendeu? Então, a pessoa pode voltar, fez licenciatura, voltou para fazer o bacharel e vai ter que fazer o estágio é a mesma coisa. Mas as outras disciplinas, porque assim, a gente teve que enxugar o currículo, né? Por conta da própria resolução, né? Para a gente colocar a curricularização da extensão, por exemplo, né? Enfim. Então, é nesse sentido que essas adequações são possíveis. Tá? É isso, Vivi? Obrigado, Olívia. Obrigado, Adriano. A gente não tem mais inscrições para as perguntas, né? Então, assim, já vou encerrando aqui essa mediação, vou passar a palavra para o Helder. Parece que ele tem uma coisa importante para contar da Marcília aí para a gente, né? Não sei, alguma coisa. Mas, enfim. Olha, quem quer escutar a Marcília vai ter que esperar o próximo Orico Online. E aí eu posso contar no próximo, tá bom? Bom, gente, quero mais uma vez agradecer Olívia, Adriano, Malabi, a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença. Nós vamos dar uma pausa agora para as férias. A UFMG está entrando em férias agora no mês de fevereiro. Então, a gente vai dar uma pausa para as férias e a gente informa também que, como a gente vai voltar ao formato presencial, a gente tem uma previsão, né, com a questão da Ômicron. Agora a gente está ainda revendo algumas coisas, mas parece que a partir de março a gente volta para o formato presencial. Então, o Oricoline ele vai passar a ser realizado uma vez por semestre. Então, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar os próximos encontros e a gente espera que vocês possam estar aqui conosco para a gente poder trocar, dialogar e brincar um pouco mais, tá bom? Obrigado mais uma vez, obrigado aí a galera toda, tá bom? Valeu. Tchau, pessoal. Parabéns, Olívia. Tchau, galera. Valeu. Parabéns. Tchau, saudade. Desliga aí a gravação, Marcília. Gravação. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.